um tipo de um resumo de toda a humanidade. O fato de que o ser humano tem um anseio, tem uma fome. O próprio princípio fome indica que há uma necessidade que tem que ser satisfeita. Isso é o que acontece no mundo e isso é o que explica tudo no mundo. This hunger that is in the heart of man is a reality throughout the whole world. It speaks of a desire and a yearning that drives us in whatever direction we perceive this hunger to be. It's a summary of humanity, and it explains what's going on in the world. But the problem is this misperceived idea of the hunger. O problema maior é essa percepção errada desse anseio, dessa fome. E deixa eu dar 2 exemplos que vai mostrar como existe essa falta de percepção. E quando há falta de percepção, a pessoa não tem a satisfação da fome e se torna insatisfeito. When we have a misperceived idea of what hunger we have and how to feed it, we are not satisfied because it's not fed. So one example is this. One Duke of Condé in the areas of France had reached a very low level of finances. He became poor. And a lord from Italy came to him and out of his compassion wished that he would take better care of himself. And the good Duke answered, "Sir, be not troubled, and think not that I am ill provided of conveniences, for I always send a messenger ahead of me who makes ready my lodgings and take care that I be royally entreated." And the nobleman asked him, "Who is this messenger?" And he replied, "The knowledge of who I am and the thought of what I deserve because of my sins, which is eternal torment. And when with this knowledge I arrive at my lodging, how unprovided, however low I find it, I think it is better than I deserve. And as the sense of my sins, which merits hell, sweetens the present difficulties, so do the hopes of the heavenly kingdom." Em português, duque de Condé, numa das regiões da França, havia se tornado bem pobre, e nobre da Itália, que tinha uma certa compaixão e desejou que ele tivesse melhores dias, mostrou a sua compaixão para ele, e o bom duque lhe respondeu: "Meu senhor, não se preocupe e não pense que eu esteja tão mal cuidado, pois eu sempre envio um mensageiro adiante de mim que prepara meus cômodos e toma cuidado para que eu seja tratado de forma real." E o senhor nobre perguntou quem era esse mensageiro, e ele respondeu: "A compreensão de quem eu sou e a consideração do que eu mereço por razão de meus pecados, que é tormentos eternos. E quando eu chego com tal entendimento, não importa a condição de minha casa, eu sempre a encontro melhor do que eu mereço. E ao passo que meus pecados, que merecem o inferno, faz as dificuldades presentes não serem tão más, assim também o faz a esperança do reino celestial." Você vê, esse homem tinha uma sede, ele tinha uma necessidade, mas era satisfeito em Deus, era satisfeito com a esperança do céu, e ele era satisfeito, mesmo que pobre. This man had a hunger, he had a need, but it was satisfied in God through the Lord Jesus. And so he was satisfied. He was rich in this world, even though poor.
Now another example, and you'll see the contrast. Agora outro exemplo e você vai ver o contraste. Outro homem que era muito rico, ele tinha muitas casas, todas bonitas e todas com móveis bem especiais. Esse homem costumava mudar de casa em casa, de tempo em tempo. E um amigo lhe perguntou por que ele fazia esse tremendo desconforto e trazia esse desconforto para sua família, a cada pouco mudando de uma casa para outra. E ele disse, eu faço isso para ver se eu encontro contentamento em uma casa ou na outra, porque nenhuma delas contentava o seu coração. E ele imaginava, se eu mudar para aquela outra casa, aí eu vou estar feliz. Depois de alguns meses lá, ele ficava desconfortável, não saciava a sede por uma casa melhor, então ele mudava para outra. E o seu amigo, por conhecer o temperamento desse homem, disse, para você se encontrar em contentamento, você vai ter que deixar para trás você mesmo na próxima mudança. A man who was very rich and had many homes, they were all beautiful and very well furnished. He would have the custom of moving from one house to the other every so often. And a friend one day came to him and said, why do you do this? Why do you trouble your family in this way? And he said, well, I do this in order to find contentment in some of them. As soon as he was discontent with one home, he would just move to another. But his friend, knowing his temper, told him if he would find contentment in any of them, he must leave himself behind. Hunger is one way in which we can summarize all of humanity. Fome é uma das formas que a gente pode resumir toda a humanidade. Anseio interior, desejo que faz com que você faz decisões, que explica as ações do homem, que faz com que você muda de um trabalho, ou muda de uma cidade para outra, ou casa com essa pessoa e não com aquela, que faz uma decisão. É uma fome interior. Hunger is what causes us to do what we do. The decisions we make, the changes that we make. And the problem, like I said, it's not the reality that we don't know we are hungry for something, but the perception of it. Esse é o nosso problema. Não o fato de que nós temos essa fome, o problema é a percepção dessa fome. Eu vou explicar o que eu significo com isso à medida que vamos nesse sermão. Você vê, as pessoas no nosso texto tinham uma fome. E por ter essa fome, eles seguiam a Jesus. The people in our text had a hunger, and this hunger made them seek Jesus. But even as they sought Jesus, Jesus perceived that their hunger was misplaced. Quando eles seguiam a Jesus, Jesus percebeu que a fome deles era uma fome equivocada. Eles queriam fazer Jesus um rei. E isso então nos ensina a fome que eles tinham. Eles tinham a fome por um reino. Eles queriam independência de Roma. Eles queriam parar de pagar os impostos por um país exterior. Eles queriam um rei no trono de Davi. Essa era a fome deles. They had the hunger for a kingdom. They wanted to stop paying taxes to a foreign king. They wanted a king on the throne of David. And they thought Jesus would be the man. And this is such an amazing moment because they come to the right person, but they see him completely in the wrong light. Esse é um evento maravilhoso porque nós vemos como é tão equivocada essa forma. Eles vêm para a pessoa certa, mas eles veem ele como uma pessoa errada, porque Jesus não veio para ser um rei aqui nesse mundo e para fazer com que nós não paguemos mais impostos, como se isso fosse a salvação.
Because Jesus didn't come to this world to be a king upon this earthly land and make it where we don't pay any more taxes to a foreign king, as if that were salvation. They were hungry for a better life. Eles tinham fome para uma vida melhor. E Jesus ensina eles para a ter fome daquilo que realmente é a fome humana. They were hungry for a better life, and Jesus teaches them to have hunger for the right thing. And this is what takes us to our text. Verse 35, I am the bread of life. Isso aqui nos leva ao versículo 35. Jesus fala, eu sou o pão da vida. A própria realidade de ser pão mostra que Jesus está dizendo, tenham fome de mim. The very reality of Jesus being bread, calling himself bread, is him telling these people, you must have hunger of me. I am the one you should yearn and desire. E ele fala, he that I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Então você percebe que ao ele falar para vir a ele, se você tem fome, indo a Cristo, você não vai ter mais fome. Vindo a Cristo, você não vai ter mais sede. Isso é o vocabulário de satisfação. A fome vai ser satisfeita quando virmos para Cristo. Eu quero apresentar no tempo que nós temos 3 coisas pelas quais você tem fome. Não são coisas que você tem que ter fome, são coisas que você tem fome. Mas o ser humano, sem a ajuda da palavra de Deus, sem a ajuda de Cristo, nós não percebemos que temos fome por essas coisas. E até se percebemos algumas dessas coisas, ainda assim é um pouco equivocado em nossas mentes. These 3 things that we will talk about are not things that you need to be hungry for. You are hungry for these things. You just need to know these are the 3 things you are hungry for. Every human is hungry for these things. The sad thing, especially of the heart of the lost soul, is they have no idea that these are the things they hunger for. A triste coisa, realidade do coração que é perdido, do incrédulo, é que ele ou ela nem sabe que essas são as coisas que ele ou ela tem sede. Então a primeira coisa é a fome por perdão. The first hunger is a hunger for forgiveness. Os outros dois, as outras 2 fomes que nós vamos ver, de uma certa forma não são contestadas. Você pode encontrar um incrédulo que diz, eu tenho fome dessas 2 outras coisas. Mas essa primeira é a mais contestada. Porque para você dizer eu tenho fome do perdão, você tem que admitir eu sou um pecador. E é isso o que muitos corações incrédulos não querem fazer e admitir. E de uma certa forma eu tenho que falar, todo coração incrédulo não admite de forma plena, de forma, como podemos dizer, salvífica, porque é por isso que estão perdidos. Quem é o crente? Ele creu que tem fome por perdão e na cruz de Cristo ele recebeu esse mesmo perdão que ele anseia. See, we have to say, in a sense, because you do find certain unbelievers who might say, yeah, I know I sin, but we can say that every single unbeliever has never really admitted in a saving way that he is hungry for forgiveness. Because the moment you do, you are a believer. The moment you come to the cross of Christ and see him dead for sinners, you confess your sin because you're hungry for forgiveness. And so hunger for forgiveness. The world is hungry for forgiveness, but it doesn't know it. What do I mean by this? See, when
Every human has a gift from God called a conscience. Every human, lost and saved. Todo ser humano tem esse dom de Deus, um presente que Deus deu, que se chama a consciência. Incrédulos e crentes possuem a consciência. E a consciência, sendo um presente de Deus, ela nos ensina o que é certo e nos ensina o que é errado. Ou, não no sentido de ensina, é a palavra que ensina, e a consciência aprova quando você faz uma coisa certa, à luz das Escrituras, e te reprova quando você faz algo errado. E a culpa é aquele sentimento resultado de uma consciência pesada. E por isso que eu falo que o incrédulo, ele tem uma sede por perdão, ele só não percebe que é isso que ele precisa. O que ele sente é a culpa, ele sente o peso na consciência, ele sente aquele pesar no coração. Todos nós sabemos o que é isso. Basta nos pecar um pecado e logo a nossa consciência nos acusa, o sentimento de culpa começa e o pesar está presente. Todo ser humano experiencia isso. Mas quanto ao incrédulo, o que ele faz? O incrédulo, ele usa mecanismos para apacentar a consciência. E de uma forma bem geral, e não temos tempo, mas isso é um sermão em si, porque é um estudo no coração humano. Uma das formas que o ser humano apacenta a consciência é esta. E deixa eu dar um resumo em inglês aqui. Every single human has a conscience, and it makes the heart feel guilty. The unbeliever, when they feel that guilt and they feel that weight, they have several mechanisms to deal with. Its number one mechanism is religious morality. Okay, I did something bad, now I'll do something good. I will reform myself. I will stop cursing. I will stop lying. And I will start going to church. I will pay my dues. And that makes them feel better. Então, a primeira forma que o incrédulo arranja para cuidar da consciência pesada é o moralismo religioso. Então ele pensa, eu vou me reformar, eu vou parar de fazer esse pecado, eu vou parar de xingar, eu vou parar de mentir, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou pagar o meu dízimo, eu vou reformar minha vida, e isso apacenta a consciência um certo tanto. E depois também tem o moralismo secular. O moralismo secular é a pessoa que está lá no mundo e também concorda que certas coisas são erradas, porque, vamos dizer, uma pessoa que ficava bêbado e não conseguia ter o seu trabalho, e ele sabe, isso aqui está atordoando minha vida, eu perdi minha família, perdi meu trabalho, eu preciso me reformar, não tem nada a ver com Deus, eu vou fazer isso sozinho, e ele se reforma, ele tenta tomar medicamentos, e isso vai apacentando a consciência dele. And so another form is not just religious morality, it is secular morality. There are many people who are out in the world, they think they can make it without God, and they will try to do good. They realize that there are things that are bad, like the man who becomes drunk and loses his job, loses his family, so he realizes this is not working, and he does all that he can. He pays money, he takes medication, and he reforms his life, and it makes his conscience feel a little better. Now, beloved, what we're experiencing in the world is this other form of apacentando da consciência, another form of appeasing the conscience. Of what we're experiencing today is the simple celebration of evil. Legalize sin and my conscience will feel good. O que nós estamos experienciando no nosso dia, irmãos e irmãs, é a celebração do pecado como uma forma de apacentar a consciência. O que antigamente podia até te colocar na prisão, porque era um crime, hoje está sendo celebrado, porque na mente do homem, essa é a forma de pensar. Se a própria lei do meu país diz que isso é bom, então a minha consciência não vai mais doer. Essa é uma das formas de apacentar a consciência. E a quarta forma de apacentar a consciência do incrédulo é essa: perseguir o crente.
perseguir os santos do Senhor. Por quê? Porque, no final das contas, não é esse crente que diz que isso é pecado, que me lembra do que eu não gosto. Se eu me livrar dele, a minha consciência vai se acalmar. Na história do mundo, depois, até antes de Cristo vir ao mundo, quando o mundo vê a luz, e aquela luz ilumina o pecado do coração humano, muitos desses, no lado das trevas, diz: põe ele na cadeia, põe ele no coliseu, para ser comido pelos animais. Nós queremos a extinção do crente, porque eles nos fazem sentir maus. Religious persecution is the final way by which humanity tries to appease their conscience, because after all, who is it that makes me feel guilty about doing things? It's those Christians who are reminding me that this is a sin. Well, since the law does not want to take care of it, let's take care of them and let's get rid of them. Let us feed them to the beasts. Let them be in jail so that we don't see them walking around. See, Christianity is in many ways the conscience of the world. Em muitas formas, o crente no mundo é uma consciência do mundo. Enquanto pessoas não estão lendo a Bíblia para iluminar a consciência deles, eles estão vendo crentes que estão vivendo como Cristo mandou, e isso ilumina a consciência deles, dói, então eles dizem: termina com eles. Essa é perseguição. Por isso que existe perseguição de crentes. É uma forma do coração humano de apacentar a consciência. This is why religious persecution exists. It's a human form by which they seek to appease the conscience. Beloved, all these ways I said, religious morality, secular morality, celebration of sin, persecution of Christians, that is how humans, when they have a hunger for forgiveness, they try to have that satisfied in these ways I told you. Now, when they do that, they are sinning. And sinning and sinning and sinning. And what happens? Their conscience is heavier and heavier. The hunger is still there. Todas essas formas que nós falamos, moralidade religiosa, o secular, a celebração do pecado, a perseguição de crentes, são formas que o coração humano, por ter uma fome pelo perdão, eles querem apacentar a consciência, então eles fazem essas coisas. E o que eles estão fazendo? Eles estão pecando, pecando, pecando. A consciência fica mais pesada, o coração mais culpado, a fome não termina. Mas Cristo está falando: vem para mim. E essa fome vai terminar. E irmãos, olha que bênção. Quando você crê em Cristo, quando você faz o que Jesus falou: vem para mim, crê em mim, toma de mim, coma de mim, o que vai acontecer? Você vai ter o perdão saciado. Você vai receber o perdão. E tem 3 formas maravilhosas que o perdão atua no coração humano. So when you do believe and do what Jesus is saying, you come to Him, you drink of Him, your heart that hungers for forgiveness will be satisfied. And there are 3 ways in which there comes a satisfaction of forgiveness. Number 1, the pollution of sin will be cleansed. Número 1 é que a poluição do pecado vai ser purificada. Número 2 é que os seus pecados em si que você cometeu vão ser perdoados. Deixa eu falar desses 2. E talvez você tenha ouvido antes. Isso eu tento falar com clareza, porque eu lembro, irmãos, eu tinha terminado faculdade, eu já tinha estado no ministério por alguns anos e eu ainda não entendia esse princípio de que o pecado tem 2 aspectos do qual precisamos de perdão. Geralmente a gente pensa naquela piada que eu ri, que é um pecado, uma piada maliciosa, rir é um pecado. Um palavrão que eu
falei, isso é um pecado. Uma mentira que eu contei, isso é um pecado. Então tem a lista dos nossos pecados. Geralmente a gente pensa em pecado em termos dessa lista. E a gente não pensa em pecado em relação a onde essa lista se origina. E ela não se origina naquela pessoa que eu vi e repeti, então eu pequei. O pecado inicia no meu coração. E você lembra dessas palavras? A gente tem o vocabulário, o velho homem. O velho homem. Quando você crê em Cristo, a Bíblia fala que ele é crucificado com Cristo. E ainda mais, ele é enterrado. E ele se acaba. Por que isso é importante? Porque o velho homem é um mestre na vida do pecador. O pecador tem que obedecer o velho homem. Você não tem jeito. Não tem como escapar o velho homem, porque ele domina, ele é um rei como se fosse do coração do incrédulo. The old man is what I'm speaking about. That's where sin comes from. And the old man, in the Bible, it says that when you believe in the Lord Jesus, the old man was crucified with Christ and was buried and is gone. But so long as the old man is ruling in your life, he is ruthless. He is a leader. He is like a master. You read Romans chapter 3 and you see that the old man is like a master and you are the slave and you have to obey him. But when you're a believer, the old man is gone. Gone. He was the source of all that sin. And now he's gone. But then you'll say, well, why do I still sin? Well, Romans 3 also says, well, yeah, that there is a problem. Because of our humanity, because of the fall, there's remaining sin. Por causa da queda, por causa da nossa humanidade, tem o pecado que permanece. Paulo chama. Ele até chama isso da carne. Mas a bênção, irmãos, e isso é muito importante, é como uma anatomia do coração espiritual. Quando você está debaixo do velho homem, não tem jeito, você é perdido, você é um escravo do pecado. Quando você crê em Cristo, o velho homem é crucificado, enterrado, e você é liberto. Mas o pecado que permanece está lá. Mas a bênção é essa. Paulo fala em Romanos 3, Romanos 8, 13. Esse pecado que permanece é fraco. Nesse sentido, ele pode ser subjugado, ele pode ser até mortificado pelo poder do Espírito. O velho homem não. O velho homem a gente não consegue lidar com ele sozinho. E é lógico que precisa do Espírito Santo até para cuidar do pecado que permanece. Mas enquanto o velho homem domina, você é perdido. Essa é a condição do homem sem Cristo. And so, under the old man, you're a slave to sin. That's a condition of the person who's not saved. But with the sin that remains, with the flesh, with indwelling sin, you are free. God's word says that by the power of the Spirit, you can even mortify it. You can subjugate it. So that's what forgiveness does. That's the first thing forgiveness does. It gets rid of the old man. The very source of sin that made you a sinner. He is gone. Forgiveness does that. And the second thing is forgiveness cleanses all the sins. Every lie, every adultery, every theft, all of the handwriting of our sin is nailed to the cross. Past, present, and future. And you are clean. You are washed. Então a segunda obra do perdão na vida do crente é que em si, agora sim, todos os pecados que você cometeu no passado, no presente e no futuro, todos eles são perdoados. Você é lavado, eles são levados, daquela forma quase que literal, levantados e levados para o mais longe que pode ser, do leste para o oeste. As figuras na Bíblia em relação ao perdão são inúmeras. O pagamento de uma dívida, Deus tampando os olhos do nosso pecado, os nossos pecados sendo cobertos pelo poder de Deus, sendo perdoados, sendo lavados.
Tem até uma certa figura do pecado, que o nosso pecado, do perdão do pecado, é que nossos pecados são como se colocados numa pedra, não só com escrita, mas numa pedra, e depois Deus completamente destrói aquele record do pecado naquela pedra. So there's so many figures of God forgiving sin, of washing, of paying of debt, of throwing away sin in the deepest of the seas. And there's one figure of how our sins may be engrafted, not with a pen and paper, but on stone, and God simply breaking it all up. Or, yes, written on paper, but then in those pens in those days, you couldn't just erase it, so you just blot it out. You would just cover it so that no one could see those sins again. All of that is forgiveness. And then, the third thing of forgiveness. A terceira parte de perdão. A terceira parte do perdão é a imputação da justiça de Deus. Olha que maravilha, irmãos e irmãs. Não só a fonte do pecado é perdoada, nossa corrupção é perdoada. Não só todos os pecados de A a Z são todos perdoados. E o perdão sempre está de mãos dadas com a justiça de Deus. Ele coloca na sua conta não só uma justiça nova. Em Romanos 3 a gente lê, é a justiça de Deus. Uma outra figura é essa ideia de você ser coberto com uma roupa completamente branca. Em Efésios a figura é da couraça da justiça. E o que significa isso? Sim, os pecados ainda estão lá, você ainda tem que labutar e pedir perdão, mas Deus vê você através de Cristo. E Ele vê a justiça de Cristo. Ele sabe que temos pecados e temos que ser lavados. Mas Ele já nos recebe como se nós não tivéssemos mais nenhum. Isso não dá satisfação, irmãos? Doesn't this satisfy you? The cloak of righteousness. It's like He gives His righteousness and puts it into your account. So that is the third way. And that is how Jesus satisfies with righteousness, with forgiveness. And so we have seen forgiveness, but we have two more to go. So let me go to the next hunger of the human heart. Deixa eu ir agora para a segunda fome do coração humano. A primeira fome é por perdão. E é geralmente nessa hora que todo mundo está confuso e não quer nem dizer que tem essa fome, porque se dizer é um tanto constrangedor e está dizendo que é um pecador. Mas a única forma dessa fome ser saciada é você ser honesto e dizer: sim, Senhor, eu tenho fome do perdão, por favor, me perdoe. E quando isso acontece, a fome acaba, porque você é perdoado. It's so sad because people do not want to say they have this hunger, because to say they hunger for forgiveness is to admit that they have sinned, and they're too proud to do this. But at the same time, it's only when you humble yourself and say, Lord, I am hungry for forgiveness. Please give it. And when you cry that way, He gives it, and you no longer hunger for it. And every time your conscience is heavy because you sin, you go back to the cross, He forgives, and you're satisfied. E toda vez que a sua consciência se torna pesada um pouco de novo por causa do pecado, porque tem o pecado que permanece, então a gente acaba pecando, mas você volta para a cruz, pede perdão e Ele dá esse perdão. Qual que é a segunda fome do coração humano? É a fome pelo amor. The second hunger of the human heart is the hunger for love. This is a hunger that the human heart admits. You do find people who are saying, I want to be loved. If only I could be loved, I would be happy. And the sad thing is that even here, even though the human heart admits they hunger for love, there's a misperception of this love and everything goes wrong again.
E mesmo que, quanto ao amor, o coração humano admite que tem essa fome, e você ouve muitos dizendo, eu tenho tanta fome por ser amado, eu queria tanto encontrar alguém que realmente me ama. Isso é uma coisa comum. Só que é tão triste que até aqui tem uma forma equivocada no coração humano, e aí vai tudo errado. O que eu quero dizer com isso? É justamente quanto ao amor que todas as idolatrias do coração começam, quando não se encontra essa satisfação por amor em Cristo. E você pode colocar, talvez você já ouviu dessa forma, tem uma pessoa que tem falado isso, para você descobrir se você tem uma idolatria, é só completar essa sentença: se ao menos eu tivesse isto, eu seria feliz. This is a formula to find out if there's any idolatry in your life, is if only I had blank, fill in the blank with whatever it is, I would be happy. Whatever is there is an idol, unless it is Jesus, because He is God, and He is one whom you can say, unless I had Jesus, I will not be happy. If only I had Jesus, I would be happy. This is what our verse is saying. This is what Jesus is saying. I'm the only one you should hunger for. Everything else is less than me, and it should be for me, and then you'll be fine. É exatamente o que esse versículo está dizendo. Jesus está dizendo que nada pode ousar tomar o lugar nessa frase, a não ser Ele. Todas as outras coisas nesse mundo que nós vamos atrás, que são legítimas, né? Casamento e filhos e faculdade e trabalhos, todas essas coisas têm que ser em vista a glorificar a Deus através de Jesus. Em versículo 35, Jesus está dizendo, a única coisa que você tem permissão de colocar nessa frase, sou eu. Mas o que o homem faz? Um resumo. People seek ultimate love in people. And they say, if only I had a husband, if only I had a wife, if only I had a son, and if only I could raise him, and then he would love me because I would be the best mom, and then he would love his mom. Oh, how I wish I could be loved. Even the desire to love someone. There are many people who are loving people, but for you to love someone is not the ultimate love. But many people are lost in loving people. Uma dessas formas equivocadas é de encontrar amor em pessoas. Se ao menos eu tivesse um marido, se ao menos eu tivesse uma esposa, se ao menos eu tivesse um filho, ele ia crescer e ele ia me amar, porque sendo uma mãe da melhor forma que eu posso, esse filho me amaria e finalmente eu experienciaria o amor. Or seeking ultimate love in profit. Sometimes people won't say it, but sometimes they will. Loving money, loving finances. And this is so empty, of course, because if you love a building, it will not love you back. If you love money, it will not come back. Money, you have heard, is like a bird. It has wings and it flies away. Quando se ama as finanças, quando se ama o lucro, quando se ama prédios, quando se ama coisas, e o que é tão vazio é que nenhuma dessas coisas vão te amar de volta. Um prédio não pode te abraçar, e o dinheiro é como um pássaro, tem asas que vai embora, e geralmente não volta, ele nunca volta. Você tem que trabalhar de novo como louco, para que tenha um pouquinho, dali a pouco ele voa. Mas tem muitas pessoas que dedicam suas vidas para o lucro. E depois um outro amor do coração humano é procurar amor em posição, em promoção, o poder, influência. A pessoa que fala, se ao menos eu tivesse essa categoria no meu trabalho, aí eu seria feliz. É bem relacionada, né, ao lucro. Porque quando você tem aquela posição, vai também ter um certo lucro maior. Mas às vezes tem pessoas que não querem tanto dinheiro, mas eles querem a popularidade, a fama, o poder.
o controle. É Deus do coração humano. To seek the ultimate love and position. You can put in that category power, influence, popularity. Some people aren't so much wanting the money, but they do want the power. They do want the influence. And it's a God to them. And none of those things will love you back. You can work and work and work for a company and get the highest position. When you retire, yeah, they'll give you some money, but after a few years they forget that you existed. Você pode trabalhar vários anos para uma companhia, subir no maior grau daquela companhia, depois você se aposenta, eles dão um pouco de dinheiro para você, mas daí a alguns anos eles nem lembram que você existe. Essa companhia não vai te amar e cumprir essa satisfação do amor que você precisa. Nada que você tenta amar além de Cristo vai te amar de volta. Mas Cristo é o Supremo, que ama. E, irmãos, para meditar. Jesus está dizendo: quem comer de mim jamais terá fome. E depois, continuando esse texto, é quando Jesus fala: quem beber do meu sangue jamais terá sede. O que ele está fazendo referência? À sua morte na cruz. Não foi Jesus que falou: não há amor igual a este do que um amigo dar sua vida para os outros, para um homem dar sua vida aos seus amigos. Meditate on what we're talking about. This is Jesus, and he's saying, eat my flesh. And after a few verses, he'll say, drink my blood. He's making reference to his death on the cross. And wasn't it Jesus who said, there is no greater love than this, than a man to give his life for his friends. This is a man who loves. And he is a gift of the Father. And think of the verse that is more well known in the Bible. For God so loved the world that he gave his only Son. When you read Jesus saying these words, he is an emblem of God's love. Ele vai para a cruz e ele é lá que mostra esse amor. Ele é emblema do amor de Deus, porque ele veio. Jesus, ele é o cumprimento daquele versículo mais conhecido na Bíblia, de que Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito. O mundo procura o amor em todas aquelas coisas e nunca vai encontrar. Se você for a Cristo, você encontra esse amor. E por último, se temos um minuto a mais, eu vou só, como um resumo. A fome do ser humano é pelo perdão, mesmo que ele não sabe. A segunda fome é o amor. Geralmente sabe, mas está confuso. Qual que é a terceira fome do ser humano? É a fome por eternidade. Essa fome é tão grande, e Jesus sabe que se eu for ler esse texto inteiro, 9 vezes Jesus fala que se você crer nele ou beber dele, ele usa várias palavras em relação a crer nele. Ele fala: você viverá para sempre, ou terá a vida eterna, ou eu ressuscitarei a ele no último dia. 9 vezes Jesus promete que você vai ter a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Vocês têm fome para eu ser um rei? Isso é uma fome errada. Isso não vai saciar nada. Você precisa de vida eterna. Mesmo se eu for um rei aqui em Israel, vocês vão morrer. E depois, o quê? Mas se vocês crerem em mim, vocês vão ter vida eterna. E se morrerem, eu ressuscitarei no último dia. Então você vê, Jesus identifica a fome que eles têm, informa para eles e diz: você vai ter essa fome saciada se você vir para mim. You see what Jesus is doing? He's identifying their hunger. He tells them 9 times that if they believe in him or trust in him or come to him in different ways, he says it, you will have an eternal life and be raised in the last day. 9 times. This set of promises of eternal life. Because see what Jesus is saying, you all are hungry for a king. What is it to you if you have a king in Israel, but then you're going to die? And then what else of your life? This king won't resurrect you. You need eternal life. And if you come to me, you'll have it.
And this is how we can conclude this, beloved. Look how precious this is. E é assim que nós podemos concluir isso, irmãos e irmãs. Olha quão precioso isso é. O perdão você recebe em Cristo. O amor você recebe em Cristo. E a pergunta seria: por quanto tempo? Do que valeria para você perdão só durante 40 anos? O que valeria o perdão só por 100 anos? E de que valeria o amor se depois que você tem 80 anos, ele não amaria mais? Mas esse perdão e esse amor por toda a eternidade. You see how precious eternity concludes it all, to say how long you have this forgiveness. How long is this love yours? Okay, Christ fulfills my hunger for forgiveness and my hunger for love. And then the question, for how long? And the answer is eternally. Forever. Even after you die. It's not only until you're alive. We're in a world that only helps you while you're alive. You pay money and they'll help you while you're alive. When you die, they can't help you. But Jesus can. Nós estamos num mundo que somente pode promover coisas que vai te ajudar enquanto você vive. Você dá dinheiro para certos seguros, pode te abençoar enquanto você está vivo. Depois que você morre, esse seguro não vai te ajudar. Mas Jesus, Ele te dá seguro depois da morte. Jesus will give you an insurance, we could say, after death. So these are the three hungers, and Jesus is the one who fulfills them all. Então essas são as três fomes e Jesus satisfaz todas elas. Perdão, o amor por toda a eternidade. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, como agradecemos, ó Pai, o Teu Evangelho, como agradecemos a Cristo, que é o emblema do amor, o amor de forma humana, visível, palpável, por ter dado-nos a sua vida, ó Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos nossos pecados, Senhor. Sacie a nossa sede por perdão. Ajuda-nos a reconhecer, ó Pai, quando temos aquele coração pesaroso, quando sentimos, ó Pai, que estamos constrangidos, longes, distantes de Ti. É a fome pelo perdão. E Cristo sacia. Ó Pai, ajuda-nos a reconhecer nossas fomes e encontrar a satisfação de todas elas em Cristo. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.